Olá, eu sou o Thiago e hoje eu vou te falar um pouco sobre como você pode estudar se você não tiver muito tempo, levando em consideração técnicas eficientes de aprendizagem e princípios de aprendizagem, baseados em como nosso cérebro funciona. Isso que eu acho que é o principal. Em vez de te dar um monte de dica aleatória, usar essa base de como a gente entende o nosso funcionamento, como que a gente aprende realmente, adaptando para esse caso que não é o melhor caso, mas às vezes acontece mesmo e não tem jeito, você não tem tempo. E aí é o que a gente vai tentar fazer o máximo possível. Isso que é eficiência, você ter os melhores resultados com o menor investimento possível. A primeira dica é comece o quanto antes. O ideal para o estudo, e é uma das coisas mais importantes para a aprendizagem, é espaçar. É espaçar ao longo do tempo. Infelizmente, nesse caso, não tem muito como, mas você pode otimizar o máximo que der. Por exemplo, tem uma prova semana que vem e eu tenho que começar a estudar agora. Então, começa agora mesmo. E tenta dividir esse estudo ao longo do tempo. Faz uma prática distribuída. Começa, mesmo que for um pouquinho só, tem 20 minutos só hoje. Comece dando uma estudada hoje, estuda um pouquinho amanhã, todo dia. Então você já vai fazer esse espaçamento no limite de tempo que você tem, que não é o ideal para aprendizado a longo prazo, mas é melhor você começar hoje do que você começar daqui a 3 dias. Então, comece quanto antes. Outra questão é mais estratégica, que é priorizar o que vai te dar mais resultado. Fazer uma análise de custo-benefício. Se você não tem tempo para estudar tudo, você tem que escolher o melhor possível. O que você precisa mais estudar, o que vai te ajudar mais. Isso vai depender muito de cada caso e você vai ter que adaptar, realmente. Você vai ter que conseguir avaliar, né? Por exemplo, muito professor em sala de aula dá um pouco de dica para alguma prova. Ou você vai estudar para concurso, você sabe mais ou menos o que é mais importante. Você consegue ter essas informações, pesquisar isso. Então você vai focar no que é mais importante. E pode ser no sentido pragmático mesmo, no sentido de o que vai me dar mais nota. Você está desesperado, você está de última hora, realmente às vezes você não tem como pensar muito em aprendizagem a longo prazo, porque você está sem tempo. Então você pensa, o que eu posso estudar melhor ou para eu ter mais resultados, e você vai fazer uma seleção. Você pode usar o princípio de 80-20, o princípio do Pareto lá. 80% dos seus resultados podem vir de 20% do seu trabalho, do que você faz. Às vezes você aplica também aos estudos. 20% das coisas que você estuda vão te dar 80% dos resultados. E aí você vai ter que tentar, você vai ter que ser esperto aí na sua área, na sua matéria, na sua prova, no seu concurso, para você conseguir entender isso. Porque não tem como dar uma dica geral, porque isso varia muito em cada caso. Uma forma de você também usar esse princípio de custo-benefício é você pensar em princípios e coisas que você pode aprender e generalizar, que é o que eu aprendo que eu posso aplicar em um monte de casos possíveis. Às vezes é melhor do que você aplicar numa coisa específica. Um princípio é, por exemplo, qual que é a fórmula de movimento de corpos quaisquer. Eu consigo aplicar isso num planeta, num caminhão, numa bicicleta, em pessoas, em qualquer coisa. Então, você, entendendo um princípio de movimento, por exemplo, você consegue aplicar isso em várias ocasiões. Vai ser mais útil do que você pesquisar algo específico que não se aplique em outros lugares. Por exemplo, princípios de aprendizagem são assim. Eu tento falar de princípios e eu falo que eles são mais importantes. Tem certas técnicas que são úteis, mas às vezes são úteis em algum caso e não em outros. Ou princípios que não se aplicam bem, e princípios que se aplicam em muitos casos. Um princípio bem simples, vamos pensar pelo menos, primeiramente, vamos pensar em uma especificidade. Eu quero saber se um carro ele tende a permanecer parado. Posso pensar, será que um carro tende a permanecer parado? Um planeta, será que ele tende a permanecer parado? Ou em movimento? Então, se eu pegar cada coisa e tentar avaliar isso, vou ao infinito e, enfim, vai ficar difícil, né? O princípio da inércia me ajuda a aplicar isso a diversos corpos, que é o corpo tende a permanecer parado ou em movimento se uma força não age sobre ele para mudar isso. Então eu consigo, com um grande princípio, uma generalização muito grande. Então ele é muito mais importante do que uma coisa muito específica. Então o princípio ele pode estar por trás de várias questões, de vários problemas que você vai ter que resolver,
de várias coisas que você vai ter que aprender. E uma coisa muito específica, às vezes, né, pode ser importante, mas ela vai te dar um resultado pequeno em comparação. Como aqui você quer otimizar seu tempo, você tem que pensar nisso. Buscar princípios na sua área. Se for na física, o princípio da inércia é um. Na matemática, você vai ter fórmulas que vão cobrir vários campos e vários problemas. Em psicologia, você vai ter outras coisas. Em geografia, você vai ter outras coisas. Você vai ter que adaptar também. Mas o princípio é esse: buscar princípios, buscar generalizações, que você pode aplicar em muitos casos. Outra coisa que você pode aplicar quando você tem um tempo limitado é fazer uma imersão. Realmente se mergulhar naquele assunto e só naquilo ali o máximo possível. Imagina você mergulhando mesmo na piscina, só tem água em volta. Você está imerso naquele assunto, que seria a água nesse caso. E para isso você precisa tirar distrações. E pode não parecer, você pode não perceber, mas te tira muito tempo. Por exemplo, celular, internet, rede social, televisão. Um monte de coisa te tira tempo e você não percebe. Rede social, por exemplo, smartphone, aplicativo, você consegue ter medida de quanto tempo você está usando. Dá uma olhada aí para você ver que geralmente é mais do que a gente pensa que está usando. Você começa a rolar um feed de rede social, parece que, sim, 10 minutos, parece que o tempo passou rápido, mas já foi uma hora. Então você perdeu muito tempo sem perceber. E se for possível, como você tem pouco tempo, foca naquele assunto e tira o máximo de distração possível, deixa isso para depois. E falando em gerenciamento de tempo, você pode aproveitar o máximo de tempo possível e olhar para tempo que você pode usar e você não percebe. Por exemplo, fila. Fila de banco, fila de mercado, fila de espera qualquer. Você tem uns minutos ali. E às vezes você tem vários desses pontos que te consomem um tempo, às vezes 20 minutos aqui, meia hora ali, e já é um tempo para estudar. Pensa, às vezes num dia você consegue 1, 2 horas a mais estudando. Se você está com pouco tempo, você tem que aproveitar o máximo que você tem. E às vezes esse tempo que você tá mais ocioso, você pode usar. Até exercício físico, por exemplo, academia, caminhada, trânsito, você pode usar. Às vezes você pode colocar um áudio para você ouvir. Você mesmo pode gravar você falando, explicando matéria. Ou se tiver uma palestra, um livro em áudio, você pode usar esse tempo. Então você está otimizando um pouco um tempo morto, digamos assim, para o seu estudo. Você coloca o estudo ali também. E você tenta otimizar o máximo possível o tempo limitado que você tem, colocando em toda a brecha que você conseguir encontrar. Uma outra coisa que pode te ajudar muito é estudar por resumo. O ideal é que você mesmo faça os resumos, mas se não der, você pode pegar resumo pronto. Por exemplo, muitos livros didáticos, eles têm no fim do capítulo um resumo do capítulo inteiro. Se você não tiver tempo para estudar o capítulo todo, você pode pegar o resumo. Você pode pegar resumo com um colega de escola, de faculdade também. Você pode achar resumo na internet. E, assim, não é o ideal, em muitos casos, porque você pega uma parte pequena daquela ideia e às vezes a gente precisa de uma visão mais ampla. Mas se você não tem tempo, se elas têm que ler um livro gigante em uma semana, não vai dar. Então, assim, um resumo ele te dá uma ideia geral e às vezes ele também te dá a ideia do que é mais importante. E aí você pode, se necessário, voltar lá no livro, por exemplo, e ler aquilo ali que apareceu no resumo, que parece mais importante. Então você vai fazer seleção de conteúdo de novo. Porque se você não tem tempo para estudar tudo, é melhor você estudar bem alguma coisa que é importante do que você simplesmente sair lendo e achar que vai ler 1000 palavras por minuto e não entender nada. É uma ilusão que a gente tem. A gente quer se iludir, né? Ah, vou conseguir ler esse livro rapidão. Só que assim, o importante não é a velocidade do movimento dos seus olhos, é o processamento cognitivo, é como o seu cérebro está trabalhando aquela informação. Então tem que ter um pouco de cuidado também. Promessa milagrosa, fica com o pé atrás, vê se realmente é assim, se dá para você aplicar isso e aprender. Então vamos um pouco com calma aí. Eu sei que você tem pouco tempo e às vezes você fica desesperado, mas tem que ter qualidade. Isso tudo é assim, não adianta você sair lendo passiva, não tem como você aprender muito passivamente. Você tentar aprender enquanto você está dormindo, uma coisa assim, isso não vai ajudar muito. Então, realmente selecionar a informação, estudar o que é mais importante, usar todas essas dicas aqui vai te ajudar bastante. E são dicas baseadas em coisas que realmente funcionam, não em achismos ou milagres. Se você gosta de técnicas de estudo eficientes, se você quer entender melhor como que nosso cérebro funciona, como que ele aprende
e como que a gente pode aprender o máximo possível no menor tempo possível, você pode entrar no curso que chama Hackeando a Aprendizagem, a ciência de como estudar melhor. Que é o que eu fiz para isso mesmo, eu organizei de forma a te dar o melhor conhecimento possível, os melhores atalhos possíveis, assim, que funcionam realmente, porque eu não vou mentir para você, não vou te prometer milagre, tem que ser realista e ver o que realmente funciona, o que é comprovado cientificamente. E tem muita coisa que você acha que é maravilhoso para estudar e já foi provado errado, né? Nem que nem tem prova, é que foi provado que está errado. Por exemplo, umas técnicas de leituras malucas aí que você vai ler 10 mil palavras por minuto, uma coisa muito doida. E eu sei que você quer isso, a gente quer otimizar o tempo e às vezes a gente não tem tempo mesmo, mas não adianta nada você jogar seu tempo fora. Você tem que usar ele da melhor forma possível e é o que eu tentei trazer aqui. E no curso, sim, isso está bem mais amplo, bem mais explicado, bem mais aprofundado. Então, eu acho que é uma boa para você. Te espero lá. Acesse o site, que é hackeandoaprendizagem.com, ou entra no link que eu vou deixar embaixo, em algum lugar. Você pode ver que é bem interessante. Abraço.